a arqueogenealogia de Foucault não privilegia uma análise do poder político baseada nos tradicionais modelos jurídico-institucionais, como o Estado ou as definições de soberania. Ainda que, de modo algum, o escrutínio analítico de Foucault despreze tais abordagens. Mas é certo que uma das diretrizes permanentes de seu trabalho foi colocar o acento sobre a capilaridade e a dessubstancialização do poder, a sua realização concreta e microfísica, pervadindo todas as células e tecidos da sociedade, penetrando os corpos dos sujeitos e plasmando as suas formas de vida. Não se deve esquecer, porém, que o conceito de biopolítica, mesmo em Foucault, abrange, a meu ver, duas dimensões de trabalho. Por um lado, as tecnologias de governo exercidas pelos grandes aparelhos de Estado, como a regulamentação previdenciária e securitária. Por outro lado, as disciplinas organizadas e distribuídas pelos polos do tecido social, numa escala ascendente, que vai da família, passando pela escola, pela caserna, pelo hospital, pelo reformatório, pelas fábricas, pelas prisões, nas quais as disciplinas, a vigilância, o controle e os exames promovem a subjetivação como assujeitamento dos indivíduos por referência a uma norma. Com base nesses dispositivos e mecanismos, produz corpos dóceis e úteis, sujeitos a sujeitados. Temos, portanto, do lado do Estado, a gestão governamental, a polícia da governamentalidade, a regulamentação previdenciária dos ciclos vitais da população, isto é, as macro-tecnologias de poder saber, e do outro lado, o lado microfísico, temos as normas e as disciplinas como adestramento, vigilância, controle e assujeitamento dos corpos individuais. Durante a segunda metade do século XVIII, escreve Foucault, não Agamben, eu creio que se vê aparecer algo de novo, que é uma outra tecnologia de poder não disciplinar desta feita. Uma tecnologia de poder que não exclui a técnica disciplinar, mas que a embute, que a integra, que a modifica parcialmente e, sobretudo, vai utilizá-la, implantando-se, de certo modo, nela e incrustando-se efetivamente graças a essa técnica disciplinar prévia. Essa nova tecnologia não suprime a técnica disciplinar simplesmente porque é de outro nível e está em outra escala. Tem outra superfície de suporte e é auxiliada por instrumentos totalmente diferentes. Fim de citação. Diante de tais evidências, deixa de fazer sentido pretender afirmar uma discrepância entre os conceitos de biopolítica e biopoder em Michel Foucault e Giorgio Agamben. Por certo, não se trata, num caso e no outro, da mesma coisa. No entanto, é necessário reconhecer que nem Foucault abandona inteiramente os marcos tradicionais da análise do poder, como soberania e Estado, nem Agamben deixa de lado, em suas investigações sobre a soberania, a microfísica do poder, tal como a concebia Michel Foucault. Mas tais considerações esclarecem também como e por que o programa Homo Sacer não constitui um mero prolongamento das pesquisas de Foucault sobre a biopolítica, tal como o autor da História da Sexualidade as tinha empreendido. Ao contrário, Agamben é um pensador original e independente. O seu trabalho é, em grande parte, dedicado à reconstituição da estrutura da exceção que Agamben considera o conceito político fundamental. É disso que pretendo tratar daqui para diante principalmente, pois, de acordo com as coordenadas principais da arqueogenealogia, tal como a produz Giorgio Agamben, a exceção é consubstancial à política no Ocidente, e sua natureza é essencialmente biopolítica, no mesmo sentido que em Foucault. E é justamente nesse cruzamento que se dá o que é digno de ser pensado, a saber, a decifração possível dos enigmas do nosso tempo. Somente a partir do conceito de exceção, escreve Agamben, e num horizonte biopolítico,
será de fato possível decidir se as categorias sobre cujas oposições fundou-se a política moderna, a saber, direita, esquerda, privado, público, absolutismo, democracia, e que se foram progressivamente esfumando a ponto de entrarem hoje numa verdadeira e própria zona de indiscernibilidade, sobre se essas categorias deverão ser definitivamente abandonadas ou poderão eventualmente reencontrar o significado naquele que haviam perdido naquele horizonte. Fim de citação. Fica claro, a partir desses apontamentos, que não se compreende a biopolítica e o biopoder, tais como os concebe George Agamben, sem as contribuições de Foucault e de Arendt. Também, e talvez sobretudo, sem aquelas de Benjamin. Mas também não os compreendemos sem trazer à luz o seu conceito próprio de exceção, o conceito de Agamben de exceção, como matriz da política ocidental. E isto, não apenas na modernidade, mas desde os seus primórdios, vigente ainda com plena intensidade em nosso presente histórico. São estas as referências que permitem penetrar nas câmaras secretas e recônditas do direito e da política em nosso mundo. Para fazê-lo, é necessário recorrer a outro dos arcanos da filosofia política e da filosofia do direito, o conceito de nomos. Nomos, que desde Cícero é vertido para o latim por lex, da qual deriva em nosso vernáculo a palavra lei. É somente no horizonte jurídico-político, ao mesmo tempo normativo e factual, do nomos originário, que se discutir a natureza da exceção. E a referência para Agamben, nesse caso, é a obra do jurista Carl Schmitt. Para o autor da doutrina da Constituição, para Carl Schmitt, a aplicação de toda e qualquer norma necessita e depende fundamentalmente de uma prévia situação média, homogênea e estável que funciona no plano factual e empírico como um patamar de normalidade que é, ao mesmo tempo, a contraface e a grade para a inteligibilidade do estado de exceção. Pois essa situação normal prévia constitui o limiar entre fatos e normas, entre ser e dever ser, entre política e direito, uma condição em que um direito, como nomos, ou ordem legal, existe e vige sem ser ou sem ser ainda uma lei estatuída. Portanto, existe numa vigência espectral, como que fora da lei ou na suspensão da lei. Nós veremos, esse é um dos conceitos guia com os quais Agamben lê o nosso contemporâneo. É nesse espaço do excepcional, portanto, nesse núcleo e âmago da política em nossa história, que emerge a natureza e a condição biopolítica da própria normatividade, a captura da vida, seja ela individual ou coletiva, numa estrutura de poder que funciona de acordo com uma lógica paradoxal, a exclusão includente ou a inclusão excludente. Aquela condição inicial da normalidade, de fato, que de acordo com Carl Schmitt precede a possibilidade de vigência de toda norma, não é um simples pressuposto, escreve Schmitt, que o jurista pode ignorar. Ela diz respeito, aliás, diretamente à sua eficácia imanente. Não existe nenhuma norma que seja aplicável ao caos. Primeiro se deve estabelecer a ordem, só então faz sentido o ordenamento jurídico. É preciso criar uma situação normal e o soberano é aquele que decide de modo definitivo se este estado de normalidade reina de fato. Todo direito é direito aplicável a uma situação. O soberano cria e garante esta situação como um todo na sua integridade. Fim de citação. Ora, recorro aqui a Schmitt para mostrar
como o conceito de exceção, tal como pensado por Agamben, está diretamente ligado ao conceito de nomos, isto é, ao conceito de ordenamento, na medida mesmo em que nomos foi traduzido, digamos, equivocamente por lei. De um ponto de vista histórico, a criação desta situação como um todo depende de um processo de demarcação e de instituição que não é ainda normativo e legal, nem de produção legislativa em sentido próprio, mas que nem por isso deixa de ser essencialmente jurídico-político. A minha intenção, portanto, é mostrar que nomos é alguma coisa que é da ordem do direito e, ao mesmo tempo, da ordem do fato. Da ordem do dever ser, do normativo e da política. Isso originariamente, portanto, arqueogenealogicamente. Delineia-se nesse campo um estado de coisas correspondente à significação originária da palavra nomos, cuja tradução por lex contribuiu para a sinonímia entre direito e norma, confusão que se encontra na base do normativismo e do positivismo jurídico, em Kelsen, por exemplo. Nomos designa, segundo Schmitt, originariamente um ato de medição, um processo de decisão sobre medidas. Nomos remete a um assentamento e à delimitação de fronteiras de uma posse na terra. Aspas. A palavra grega para a primeira medição, na qual se baseiam todas as ulteriores medições, para a primeira tomada da terra, como primeira partilha e divisão do espaço, para divisão e distribuição primitiva é nomos. Esta palavra, compreendida em seu sentido original, referido ao espaço, é a mais adequada palavra para a tomada de consciência do acontecimento fundamental que significa o assentamento e a ordenação. Desejo devolver a esta palavra a sua força, a sua magnitude primitiva, ainda quando tenha perdido o seu sentido original no transcurso dos tempos, convertendo-se finalmente no qualificativo geral, insubstancial de qualquer regulação, numa ordenação normativista que tenha sido estabelecida ou ditada. Fim de citação. Compreende-se, a partir destas coordenadas, a contraposição entre o constituinte e o constituído, ou seja, entre os atos constitutivos fundadores, a Constituição em sentido estrito, como ato instituinte de uma unidade política, e a Constituição do Estado pensada como